galera, tudo bem? Bom, vamos começar mais um papo com ex-aluno, um conteúdo feito especialmente para você que está nesse processo de preparação para as provas de residência médica, mas ainda tem algumas incertezas pela frente. Para te ajudar, a JJ Mentoria vai trazer sempre uma conversa diferente com ex-alunos que hoje trabalham nos principais serviços e nas principais especialidades do nosso país, justamente para saber daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar, as respostas para as suas principais dúvidas. E no papo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho mais com o Matheus, que é R2 do Serviço de Neurologia da Unicamp, lá de Campinas, e que foi aluno da JJ Mentoria. Bom, Matheus, primeiramente eu queria agradecer você pela participação aqui com a gente, dizer que é um prazer enorme ter você aqui, e também te parabenizar, né, por essa conquista. Eu sei que você já está no R2, mas é sempre bom relembrar que é sempre uma boa conquista, né, entrar na residência médica, principalmente num serviço tão importante quanto o da Unicamp, numa especialidade como a neurologia, né? Mas para começar, eu já queria fazer uma pergunta para você, de uma forma diferente. A gente normalmente começa a falar de preparação, mas eu acho que neurologia tem uma coisa em especial, junto com outras especialidades como dermatologia, em que o residente é obrigado a passar um ano em clínica médica para só depois ver a especialidade que ele sempre sonhou em fazer. E eu queria saber de você um pouquinho mais sobre como é ter que fazer clínica médica durante um ano para só depois ver a sua especialidade. Se isso foi um pouquinho penoso para você, se você já gostava de clínica, conta para o pessoal aí como é que foi. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. Todo mundo bem aí? Olha, na Unicamp realmente tem essa questão do R1 ser a maior parte em clínica médica, então dos 11 meses do ano, tirando o seu mês de férias, em geral nós passamos 8 meses em atividades relacionadas à clínica médica. Os rodízios não são exatamente iguais aos rodízios das especialidades de clínica médica. Todas as especialidades que são clínicas, ou seja, especialidades que não são cirúrgicas, mas também não são clínicas, rodam em muitos rodízios compartilhados com clínica médica, mas também não tem rodízios exatamente iguais. E aí cada especialidade muda uma coisinha ou outra, normalmente tentando aproximar essa vivência para uma coisa mais do dia a dia que ela vai ter lá no futuro. Em outros 3 meses do ano, nós temos atividades mais ligadas diretamente à neurologia. Em particular, no nosso R1, a gente tem um mês na enfermaria de neurologia, onde a gente acompanha os pacientes internados, e nós temos 2 meses na UTI, nossa chamada antiga UTI da neuro, que era basicamente uma UTI onde ficavam pacientes que tinham patologias especificamente neurológicas ou neurocirúrgicas. E aí nós fazemos o cuidado horizontal desses pacientes como uma unidade intensiva mesmo. Na pandemia, isso mudou um pouco, então o hospital não tem mais aquela estrutura de UTI separadas por unidade, então esse rodízio em particular foi um rodízio que ficou bastante prejudicado, os pacientes ficaram espalhados, porque por causa da pandemia não deu mais para fazer esse tipo de segregação. Mas sobre a sua pergunta específica, eu particularmente gostei, por alguns motivos. Eu não era uma pessoa que sempre soube que queria fazer neurologia, tem colegas meus, por exemplo, até R-, meus que têm muito mais vivência com a neurologia, porque durante a graduação já sabiam o que queriam, já se aprofundavam, procuravam ligas em respeito a isso. A minha faculdade não tinha tanto dessas coisas, era uma faculdade um pouco menor lá na Bahia, e também eu não tinha tanta noção de que eu queria fazer neuro. Eu já sabia que eu gostava muito da área, achava a parte da semiologia legal, mas eu namorei com outras áreas também. Pensei um tempo em fazer medicina de família, acabei desistindo mais por motivos de mercado de trabalho, no Brasil é muito difícil. Pensei em fazer reumato por um tempo, eu gostei bastante, até porque rodei em serviços muito bons de reumatologia até lá em Salvador. E acabei ficando na neurologia depois, porque somando várias coisas, incluindo coisas do dia a dia, coisas de mercado de trabalho, eu achei que era algo mais do meu perfil. Esse foi um ponto. O segundo ponto é que no nosso R1 nos ajuda nos anos subsequentes, porque o nosso R1 de clínica não é pensado em te tornar um clínico geral, é pensado em te fazer aprender cuidado de paciente internado, cuidado de enfermaria, manejo de paciente grave e pegar uma mãozinha de manejo de paciente intensivo. Então, a maior parte dos rodízios do R1, você está ou tendo cuidados de pacientes de enfermaria ou cuidando de pacientes graves ou em unidades intensivas ou semi-intensivas, que são coisas que nós usamos muito. O nosso dia a dia, principalmente nessa vigência de pandemia, a gente tem que ter mão de lidar com paciente grave, saber lidar com infecção, manejar sepse, intubação, central, Shile,
tudo isso e a gente pega uma mão disso durante o R1. Então, o nosso R1, na minha opinião, tem essa vantagem. Para as pessoas que já têm assim, uma certa vivência com neuro, sabem que querem muito neuro mesmo, elas acabam sofrendo um pouco mais, porque sofrem de saudades, que acabam se distanciando um pouco em relação a isso. Eu tenho uma R1 minha, que ela tinha uma vivência muito grande de neuro durante a graduação, e ela falou que ela estava entrando em abstinência, mas muito bom, porque, por exemplo, eu graduei e logo depois comecei a residência, não cheguei a trabalhar muito nesse meio tempo. E peguei muita mão de dia a dia mesmo nesse R1, então eu particularmente achei muito rico. Mas claro que assim, a gente espera sempre entrar na área da especialidade e os meses que a gente roda nas áreas mais específicas nesse R1 também são meses muito legais que a gente espera com bastante antecedência. Show. E eu acho que é exatamente o que você falou, né? Muitas vezes esse R1 é mais um preparatório ou para nivelar as pessoas que entram em relação a tratamento de paciente internado, manejo de paciente em UTI ou semi-intensiva, e justamente é o que você vai fazer dentro da especialidade, né? E é interessante que o pessoal saiba que na maior parte das vezes, eu já conversei com outras pessoas, ele é um R1 de clínica muito voltado para a especialidade também, né? Acaba não sendo, você não vai ver, lógico, coisas muito básicas, você vai ver mais coisas relacionadas à sua especialidade, mas é um ano para realmente ajudar você a crescer como médico, principalmente para o pessoal que ainda não trabalhou depois de formado, né? Mas já que você falou um pouquinho sobre a sua escolha da residência, eu vou passar agora, que eu acho que é a principal pergunta que a gente sempre tem aqui na live, que é sobre a sua preparação para as provas, né? Na nossa conversa, algumas semanas, você me disse que você tinha um grande problema, que era não dar uma prioridade importante para suas revisões e também não saber como planejá-las ou como montar um cronograma para poder fazê-las. O que você acha que a JJ Mentoria ajudou você nesse ponto e como que você conheceu o cursinho, como é que você entrou junto com a gente? Bem, eu conheci a JJ Mentoria, na verdade, num anúncio, numa postagem de rede social. Não lembro agora exatamente qual foi, acho que deve ter sido do Facebook. E foi interessante, me fisgou, digamos assim, porque eu conheci a JJ no início do meu 6º ano. Eu comecei a preparação da residência, mais especificamente assim, estudando como um concurso mesmo, a partir do 5º, então eu pensei minha preparação aproximadamente em 2 anos, apesar de que, claro, antes um pouco já pegava alguns materiais, de alguma coisa, havia uma questãozinha ou outra, mas ainda não era um compromisso tão sério. Então foram mais durante o meu 5º e 6º ano. Eu já fazia um curso preparatório antes, e aí eu fiz durante todo o meu 5º ano esse curso preparatório. E aí, no começo do 6º, eu estava num ponto que eu tinha notado problemas. Basicamente, o esquecimento é um volume de conhecimento muito grande, e se você não volta no que você já viu, você acaba esquecendo. E é muito cruel, na verdade, você estudar uma coisa, você saber que estudou, lá na frente você faz uma questão, você erra, de uma coisa que você sabe que estudou, e de um conhecimento que você sabe que um dia esteve dentro da sua cabeça. E aí você, além de, muitas vezes, se cobrar de acertar, você se cobra ainda mais, que você pensa, pô, como é que você erra um negócio que você já estudou? Mas depois de um tempo eu passei a entender que é natural uma informação que você não revisitar, você esquecer. O nosso próprio processo cognitivo prioriza as informações que a gente usa com maior frequência, essas informações acabam sendo sedimentadadas. E então, quando eu estava nos períodos, assim, nas semanas antes de conhecer a JJ, eu já estava começando a mudar um pouco minha estratégia de estudo. Então, eu estava deixando de estudar, assim, grandes blocos de assunto e, assim, estudava as coisas daquele bloco para depois estudar o seguinte sem voltar atrás. E eu estava começando a ver que você tinha que voltar para revisar, que nem todas as informações têm o mesmo peso, assim, a prática clínica é uma coisa, assim, o conhecimento é bom, saber é sempre interessante para a sua vida, mas pensando num ponto de vista mais pragmático para um concurso, nem todas as informações têm o mesmo peso. Então, você dava para melhorar a qualidade do estudo, não era exatamente uma questão de quantidade, era questão de método. Mas isso era uma coisa muito incipiente, eu ainda estava começando a construir esses conceitos na minha cabeça, e aí eu acho que a frase que me ganhou, quando eu vi a postagem, foi a história do peixe pronto. Eu acho que foi foi o João, se não me engano. João, né? Se eu não errei o nome, Acho que o Eduardo, talvez. Isso, Eduardo, foi mal, velho. Eu tenho uma dificuldade muito grande com nomes. Eu preciso marcar uma consulta com a minha própria especialidade, porque eu estou demenciando rápido. Foi mal aí, Eduardo, desculpa. Quando ele estava explicando a metodologia do curso tal, ele explicou, assim, a versão final do que eu estava pensando e ofereci, nós já temos o peixe pronto.
E eu pensei, é isso que eu precisava. Porque eu estava pensando o trabalho que ia dar, assim, tá, algumas informações são prioritárias em relação a outras. Como eu vou descobrir quais são as prioritárias, como eu vou organizar o cronograma, como eu vou revisar. Isso tudo ia dar uma mão de obra danada. E aí eu senti que a mentoria já tinha isso preparado e foi aí que eu decidi, que eu optei por entrar. Tá certo. Você falou algumas coisas bem interessantes, principalmente para o pessoal que está nesse período que ainda não conheceu um curso preparatório ou que está fazendo um curso preparatório, mas tem a mesma impressão que você. Isso é totalmente comum, né? Faz parte, como você falou, do processo cognitivo, que se a gente tem um contato único com uma matéria, principalmente seja alguma coisa em que a gente não está acostumado a usar, mesmo durante a faculdade, o que acontece muito na prova de residência médica, né? Não necessariamente aquilo que você vê na prática clínica ou que você aprende na faculdade, é o que é cobrado. É natural que você esqueça aquele conteúdo. E o que você falou é muito verdade. Às vezes você sabe que estudou aquele conteúdo, não faz tanto tempo assim, mas você faz uma questão e não consegue acertar. E aí você fica com aquela ansiedade, com aquele sentimento de que aquele tempo que você teve estudando foi meio que perdido. E o que a gente trouxe para a mentoria, acho que o que você falou é interessante, a gente traz o peixe pronto, né? Mas a gente também ensina a pescar durante o processo. E até agora, com essas lives que a gente tem feito, a gente tenta falar um pouquinho mais para o pessoal que por acaso não vai fazer um curso ou ainda não está nesse período, que ele consiga fazer mais ou menos um passo a passo para poder chegar também bem preparado na prova. E o que a gente sempre fala, uma coisa que você falou que é interessante, a gente utiliza o princípio de Pareto, né? A gente sempre fala aqui que mais ou menos 20% das ações levam a 80% das consequências. Isso quer dizer que a maioria das questões que caem na sua prova na residência médica, elas versam sobre poucos assuntos. Não é necessariamente todo o assunto que cai na prova de residência médica, e existem assuntos que caem muito mais. E é o que você falou, o direcionamento do estudo. Não adianta eu gastar o mesmo tempo para estudar síndrome torácica, por exemplo, ou estudar epidemiologia, sendo que epidemiologia cai muito mais em prova do que síndrome torácica. Pode até ser mais importante para a minha prática clínica, mas se o meu objetivo é passar no concurso, necessariamente eu preciso estudar mais a epidemiologia. Então esse conceito é muito importante, que você precisa direcionar o seu estudo para poder otimizar ele, até porque muita gente não tem tempo, né? A gente, como estudante de medicina, como médico já formado, tem pouco tempo. E se a gente consegue otimizar o estudo, isso ajuda muito. E o que ajuda muito também é esse sistema de revisões espaçadas e repetitivas, em que você tem vários contatos com o mesmo tema ao longo do tempo, e você aumenta muito a chance de conseguir fixar aquele conteúdo e conseguir utilizá-lo na prova de residência médica. E a gente tenta fazer isso de várias formas. E uma delas, por exemplo, é trazendo muita questão para o aluno, que nada mais é do que a gente tentar usar aquele efeito teste, né? Você vai fazendo questões, chega lá no final do ano, você praticamente só repete aquilo que você fez durante o ano todo. E esse é o efeito teste. Você usa questões para poder direcionar o seu estudo e também otimizar o tempo. Acho que isso é bem importante. Lembrar o pessoal que quiser perguntar alguma coisa, pode falar aqui no chat, que a gente pergunta para o Matheus também. E me diz uma coisa, a gente sabe que neurologia é uma especialidade muito ligada à parte clínica, né? A interpretação do exame clínico, mas também é uma especialidade que é muito baseada em exames de imagem, né? Tomografia, ressonância, e é muito importante que a pessoa que faz neurologia saiba correlacionar os achados clínicos também com os exames de imagem. O que você acha que é importante para o pessoal que acha que quer neurologia mesmo, percebe que é uma área que ela tem interesse, se é isso mesmo que ela quer? Existe, por exemplo, um perfil de pessoa para neurologia ou não? Qualquer um pode se adaptar durante a especialidade? Olha, assim como várias áreas médicas, né, até pelo fato da medicina estar crescendo muito, desenvolvendo novas tecnologias, novos campos de atuações, a especialidade em neurologia como um todo, ela consegue abarcar pessoas com perfis diferentes. Tem pessoas, às vezes, com um perfil mais objetivo, mais direto ao ponto, que muitas vezes se aproximam mais da área de neurovascular, que é, digamos, o pezinho da neuro na cardio, que é uma coisa mais direta, tem muita evidência, muito estudo, tem uns procedimentos mais intervencionistas. Tem uma galera que às vezes curte mais essa questão de focar muito na questão de qualidade de vida, da individualidade do paciente, e eles acabam entrando em áreas onde você tem um balanço muito delicado entre a terapia que você propõe e o estilo de vida, a qualidade de vida da pessoa. Agora, o denominador comum de todas as áreas é que tem que gostar de pensar, de queimar uns neurônios. Realmente, assim, é uma especialidade que você tem que ponderar muito, pensar muito. Porque, assim, tem que gostar de clínica, inclusive, pelo que eu
percebi na minha vivência, conversando com as pessoas, de como elas acabaram aterrissando na neurologia em algum momento, o primeiro passo, o primeiro contato de muitas delas que fizeram elas se apaixonar ou se interessar pela área, é com a semiologia, com principalmente o exame neurológico propriamente dito, o exame físico-neurológico. Só que, na neurologia, tudo muito difícil, porque assim, você precisa ter uma abordagem clínica muito boa. Então, assim, mesmo que depois você vá para uma área que seja assim, mais hospitalista, tem até neurointensivismo, que é só de pacientes internados em UTI, que tem uma abordagem mais próxima do intensivismo mesmo, ou então profissionais que estão mais ligados a áreas de procedimentos, todas as áreas da neurologia exigem muita ponderação, exigem muito exame físico, exigem muito raciocínio clínico, você tem que, assim, fazer uma anamnese muito boa no paciente para entender direitinho a ordem que as coisas aconteceram. Às vezes você tem que conhecer as doenças para saber detalhes que você tem que perguntar na anamnese que fazem muita diferença. Você tem que fazer um exame físico bem apurado para você saber se tem coisas que batem com o que você está pensando ou se não. Depois você vai organizar isso tudo numa lista de diagnósticos, que aí você vai pensar em diagnósticos sindrômicos, anatômicos, topográficos e etiológicos, que é um exercício cognitivo que, assim, na verdade a medicina toda faz isso, mas na neurologia, isso é uma coisa que tem que ser repetida todas as vezes, porque se você não faz, você come bola. Isso, inclusive, é uma coisa do nosso convívio diário, volta e meia, a gente engole algum sapo, que a gente pulou essa etapa. E, assim, no dia a dia você acaba se acostumando com as coisas mais comuns, mas se você não repete esse exercício, principalmente num serviço como a Unicamp, que é uma grande área de referência que a gente chama de curva do rio, onde as coisas bizarras vão para lá, você acaba comendo bola com uma frequência muito grande, e isso às vezes acontece na prática clínica fora também. E depois que você passa por todo esse processo, que envolveu uma anamnese geralmente bem grande, um exame físico com muitos detalhes, você tem que ter uma noção muito boa também de exame clínico geral, porque o neurologista ele é uma especialidade que obrigatoriamente tem que saber o que está se passando com o restante da parte clínica do paciente, além da sua área de especialidade, porque muitas vezes as intercorrências clínicas do paciente interferem na sua avaliação, ou você precisa de achados clínicos para desenvolver suas hipóteses, porque muitas vezes você não está lidando com uma doença que primariamente é neurológica. Você está lidando com uma manifestação neurológica de uma doença que é de um outro setor, e o paciente acaba começando a investigação pela neurologia. A gente hoje teve uma apresentação de caso na reunião do nosso departamento que foi exatamente isso. O paciente tinha uma forma muito rara de tumor chamado angiomatose cística, que é um tumor ósseo, um tumor hemático, linfático, que é raríssimo. É um paciente que estava com a neurologia, porque passou por várias equipes, nenhuma tinha conseguido chegar no diagnóstico, o quadro clínico dele era puramente neurológico, porque tinha compressão mielorradicular, e aí a gente meio que tomou para a gente, por sermos uma especialidade já meio que acostumada a entrar nessas investigações pesadas, aí a gente tomou para frente, foi falando com todo mundo, mesmo a doença não sendo primariamente neurológica. Então, você tem que gostar muito daquele aspecto clínico da medicina, pegar uma história boa, entender, ter uma história que faça sentido na sua cabeça, ponderar muitas hipóteses, fazer um exame físico que normalmente é abrangente, entender o que é que aquele exame físico representa de doença no seu paciente, porque o nosso exame físico funciona mais ou menos assim, ó. Você encontra determinado padrão de alteração, você pensa, olha, o problema é em tal estrutura, é um problema de tal tipo, é um problema em tal lesão. Você soma isso com a informação da sua anamnese para você saber qual vai ser seu próximo passo a passo. Isso é importante porque se você não fizer isso na neurologia, você não vai pedir o exame certo. Não dá para você simplesmente substituir seu exame clínico por na neurologia, porque você vai errar. Você ou vai deixar de pedir um exame que era necessário e você não pediu, ou então você até pode pedir um exame da região certa, mas você pode pedir o exame errado, ou você pode precisar de um refinamento daquele exame que você deixe passar, se você não tem uma suspeita mais na cabeça. E os exames complementares na neurologia, eles também são muito complexos, porque a neurologia lida com muitas doenças incomuns, lida com muitas apresentações atípicas de doenças comuns, lida com muitos fatores confundidores envolvidos nas situações. Você tem fatores, você pode ter uma doença neurológica primária, você pode ter uma coisa clínica interferindo, você não sabe o que é que o paciente já tinha antes, o que é que o paciente tem agora. Você tem que ter uma noção mais ou menos, como você falou, de epidemiologia, de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, de cada coisa que você está fazendo, da pergunta que você faz da sua anamnese para a manobra do seu exame físico, para o seu exame de imagem, para o exame de líquor que você manda, para o teste rápido para tuberculose,
do líquido que você manda para o laboratório. Então, você tem que ter muitas dessas informações, você tem que somar isso tudo, você tem que continuamente estar reavaliando as pessoas. Então, assim, é uma especialidade que o exercício diário dela é mais cansativo, porque você tem uma parte clínica pesada, você tem que fazer muitas ponderações, não tem muitas receitas de bolo na área também, é muito difícil você fazer assim um passo a passo de sequências que dá sempre certo, você tem que ficar ponderando muito. Agora, é uma área que dá muita satisfação, se você curte esse processo intelectual, sabe? Extrair as informações, organizar as informações, fazer um exame físico, basicamente é gostar de fazer trabalho de detetive. Claro, tem as sub-áreas, você tem algumas áreas mais de procedimento, você tem umas áreas de pronto-socorro que é mais papo reto, você tem as grandes emergências, é uma área que tem, assim, a emergência neurológica é uma emergência com muito procedimento, porque muitas vezes os pacientes vêm instáveis, eles vêm rebaixados, eles têm estado de mal, então, frequentemente, você tem que saber entubar, você tem que passar catéter intravenoso, você tem que passar muita chale, que tem, por causa da pandemia, está tendo falta de imunoglobulina, então, tem muitas doenças que antes a gente usava imunoglobulina, agora a gente está tendo que fazer plasmaféreas, e no nosso serviço, a plasmaféreas é feita através de um catéter do tipo Shile, então você tem que saber passar também. Então, assim, você tem que gostar de fazer essa ponderação em vários aspectos, assim, sempre que vier um resultado de um exame, você tem que pensar, tá, eu posso confiar nesse resultado, o que é que essa alteração significa, eu posso confiar na opinião de que me foi dada, que isso é muito comum também, você ter divergentes do mesmo exame, para você saber, olha, então, eu tenho uma informação que significa isso, e no determinado contexto do meu paciente, eu estou pensando nisso, vamos proceder desse jeito. Tem uma questão muito grande de formar um julgamento, que é um trabalho do dia a dia, é basicamente gostar de ser detetive e gostar de fazer julgamentos. É uma especialidade que, assim, a investigação e essa questão de fazer julgamento é uma coisa diária, é o tempo todo assim. Eu acho que neurologia é uma especialidade bem rica. Durante a minha formação, eu até pensei em fazer um pouco por conta do exame neurológico, que era o que eu gostava e tudo. Mas eu me surpreendi que na ortopedia também a gente faz bastante exame neurológico por conta de compressão medular, hernia de disco e tudo mais. E eu também acabei utilizando isso ao longo do tempo. Mas me fala uma coisa, você já falou um pouquinho sobre a escolha da especialidade, né? Você não pensava tanto em neurologia, você acabou associando algumas coisas que você gostava, o mercado de trabalho e tudo mais. Mas em relação à escolha do serviço, como é que você escolheu o serviço de neurologia da Unicamp? E o que você acha que é importante um serviço de neurologia ter para o pessoal achar interessante? Você acha que é igual aí na Unicamp, em que a gente vê pacientes mais graves ou pacientes que têm síndromes raras, ou uma pessoa que faz uma residência de neurologia num lugar menor consegue também ter uma boa formação? Olha, essa é uma pergunta difícil, viu? Como quase todas as perguntas na medicina, é difícil você ter uma resposta objetiva. O que eu posso falar da Unicamp, que foi o único lugar que eu passei, é o único serviço de neurologia com o qual eu já tive contato. O meu outro contato com neurologia foi com o meu professor da graduação, que era um professor muito bom, e hoje eu posso falar com propriedade, assim, tendo contato com pessoas que são excelentes no trabalho dele, que são os meus chefes daqui, que são referências internacionais. Eu valorizo agora muito o meu professor da graduação, porque o cara era muito bom e, tipo assim, ele fazia uma neurologia de muita qualidade, com o pouco serviço, pouca opção de recurso material que a gente tinha durante a nossa graduação. Então, realmente é um cara, assim, que em particular na nossa graduação foi muito boa. E a escolha da especialidade do local depende de uma série de fatores. Tirando fatores, assim, pessoais, logísticos da própria pessoa, que aí realmente é uma decisão própria, é um misto de várias coisas. Como a neurologia ela tem um cunho investigativo muito grande, é sempre interessante, se possível, fazer residência num serviço que tenha um fluxo bom de pacientes, que seja referência em doenças de maior complexidade, como a Unicamp é, por exemplo, principalmente nas áreas de epilepsia, distúrbio de movimento e doenças neuromusculares, entenda doenças do tipo distrofias, mitocondriopatias, que são doenças assim extremamente raras, então acaba que tem pacientes até de outros países da América Latina que são encaminhados para cá para fazer segmento, porque tem muitos poucos profissionais que têm domínio ou experiência com essa área e eles acabam se concentrando em grandes centros. Então, para você ter uma formação um pouco mais abrangente, é interessante você ter um serviço que tem essa capacidade de captação. Dispor de recursos mais complexos, como exames de ressonância mais elaborados, exames de laboratório, são sempre muito bons, porque, como a gente falou, a neurologia é uma área muito investigativa e como tem sempre muita coisa nova surgindo,
você muitas vezes precisa de métodos mais elaborados para conseguir fazer certos diagnósticos. Tem doenças que eles não são necessários. Inclusive, lembrando, a principal arma do neurologista na prática clínica, pelo pouco de experiência que eu já tive, é o raciocínio clínico, seguindo aquele passo a passo, porque senão a gente come bola. Agora, nos ajuda muito o fato da gente ter chefes que são de ponta. A gente tem muita coisa que o hospital propriamente dito não faz, mas tem muita pesquisa sendo feita na Unicamp e muitas vezes por pessoas que foram orientadas pelos nossos professores. Então, muitas vezes a gente consegue unir essa parte da pesquisa, por exemplo, tem uma pessoa que está fazendo pesquisas com encefalites, aí a gente tem um paciente que tem encefalites, a gente consegue meio que dar uma engatada aí e ajudar o paciente, ao mesmo tempo também, claro, a gente conversa com o paciente, explica tudo. Se o paciente consciente, a gente consegue aproveitar e explorar um pouco mais o quadro dele, quando necessário, claro. Isso até para o nosso serviço, são eventualidades, mas a gente consegue unir isso. Então, assim, ter esses elementos de maior complexidade são muito importantes. Uma ressonância, assim, eu acho que inexiste eu acredito, não vou bater o martelo porque eu não duvido de nada, mas basicamente inexiste, eu acredito, uma residência de medicina de neurologia sem exame de ressonância magnética, até porque muitas doenças só conseguem ser avaliadas, pelo menos na parte de imagem, por ressonância magnética. Muitas vezes é bom também que o serviço, mesmo que não necessariamente de neurologia, mas que exista alguma interface com alguma equipe que manje bem de genética, e de imunologia, que tem sido uma área que tem crescido muito, não só na neurologia, como em outras áreas. A gente tem visto que tem uma interface muito grande com doenças em vários sistemas, mas que, no fundo, tem um componente genético muito forte, um componente imunológico muito forte. Agora, se fosse para decidir onde escolher o lugar, porque tem vários outros serviços que têm essas coisas todas, você tem muitos outros serviços grandes que têm esses recursos materiais, muitos, inclusive, até melhores do que a Unicamp. A vantagem da Unicamp, que eu diria, são, primeiro, disponibilidade de chefes. Muitas vezes, quando a gente dá plantão da Unicamp, primeiro, a gente sempre tem chefe. A gente nunca dá plantão abandonado. Na verdade, a gente nunca está em rodízio nenhum abandonado. A gente sempre tem um chefe da neurologia com o qual a gente conversa diretamente. Não tem na neurologia uma cultura de hierarquia rígida entre os R+, e os R-, entendeu? É meio que todo mundo mantém. Então, geralmente, você tem o seu chefe que está de plantão, e se, por exemplo, que está com você no plantão, muitas vezes ele está lá do seu lado, avaliando o paciente. Durante a pandemia, a gente teve alguns chefes que já são têm uma idade um pouquinho mais avançada, já são um grupo de risco, e aí, muitas vezes, eles não ficam no pronto-socorro, mas você vai discutir com eles, entendeu? Então, ele sempre está lá, você sempre fala diretamente com eles, não tem muita frescura, tipo assim, tem que ter medo de falar com ele, não sei o quê. E isso nos leva ao segundo ponto, que, na minha opinião, foi uma coisa que me ganhou. Eu não sabia, mas o pessoal da Unicamp é muito gente boa. Isso não é só uma coisa da neurologia propriamente dito. Já durante a prova, deu para notar que até os próprios funcionários da Unicamp era uma galera que deixava um clima mais leve, sabe? No dia da prova prática, a gente estava num saguão da Faculdade de Medicina, e aí a galera tava botando, tipo, vídeos de vídeo cacetado, enquanto a gente esperava para ir para a prova prática, botava música. Então, assim, é uma galera bem de boa, e quando você entra na especialidade, você vê que é um pessoal muito legal de conviver, a galera sai junto toda hora. Claro que não da pandemia, né, mas, assim, era tradicional, a gente tem até os nossos bares preferidos aqui. Os nossos chefes são muito gente boa, são muito abertos com a gente, alguns até são residentes antigos do serviço, então eles sabem como é que funciona, eles já têm a noção de como é o seu dia a dia, entendeu? E isso nos ajuda muito, não só porque eles nos ajudam a resolver as coisas que os pacientes sabem, como eles também conseguem nos ajudar muito no nosso dia a dia, porque o período da residência, mesmo independente do lugar que você faz, normalmente é um período difícil na vida das pessoas. E muitas vezes eles entendem melhor essas dificuldades, ou porque eles já estiveram naquele lugar, ou porque eles estão, assim, imersos no serviço na parte prática, e aí eles sabem como eles dão um conselho, eles dão apoio. É muito bom nessa parte. Mas, de maneira geral, dos pontos mais objetivos, a Unicamp é um lugar que tem elementos de alta complexidade, que são muito bons para você fazer investigação diagnóstica, e mesmo assim, muitas vezes, a gente ainda não consegue, porque muitas doenças até às vezes não são descritas. A gente tem apresentações extremamente atípicas de doenças que não são tão raras assim, mas por causa disso o diagnóstico acaba demorando. Você tem uma oportunidade de prática muito grande na Unicamp, então, assim, você vai pegar mão, isso é inevitável, isso vai acontecer.
você vai ter muita experiência prática, isso não só na parte da neurologia, mas já na R1 da clínica médica. Eu, por exemplo, cheguei com muita, na minha opinião, muita deficiência de procedimento. Você vai entubar pra caramba, você vai passar muito central, você vai avaliar muita dor torácica, muita síndrome coronariana, você vai avaliar muito rebaixamento de consciência, muito mal. Então, você vai pegar a mão do seu dia a dia e você vai ter um círculo de atividades acadêmicas, a parte acadêmica é muito forte aqui também, tem muita aula, inclusive surra de aula, não aguento mais. É muita aula, tem muita oportunidade de pesquisa, os nossos chefes são muito abertos, assim, você demonstrou interesse, o cara já te convida para o mestrado, entendeu? Você consegue engatar pesquisa facilmente aqui, se você quiser também, se for do seu interesse, muitas vezes é comum, pelo menos até na parte do TCC, você fazer pesquisa. E são vantagens da Unicamp. A Unicamp tem suas desvantagens, como todos os lugares têm. Tem ocasionalmente, assim como existe em qualquer lugar, volta e meia, existem conflitos interpessoais, isso acontece. Em alguns momentos as pessoas confundem a atuação profissional com meio que espaços pessoais, isso volta e meia acontece também. Uhum. Lugar que é burocrático as coisas. Quase todos os serviços de medicina, na verdade, são, não é um problema só daqui, mas principalmente quando é muito trabalhoso, muito papel para cada coisa. Tem lugares do hospital que usam sistemas diferentes para prescrição, um é no computador, outro é na mão. Às vezes você tem dificuldade de fazer as coisas, então muitas vezes você gasta uma energia não fazendo atividades médicas propriamente ditas, mas para conseguir que o exame seja coletado, para conseguir pedir o exame, você tem que discutir alguma coisa com outra pessoa. São desvantagens do nosso serviço, mas de maneira geral eu recomendo bastante. Eu não sei comparar com outros, porque a minha vivência é mais daqui. Eu tive um contato parcial com o serviço da Bahia, mas foi muito pouco, foi uma coisa pontual, e que parece que eles trabalham na mesma linha. A única coisa que eu percebi assim, de diferente é que aqui a gente já tem algumas coisas, a gente já tem um pouquinho melhor elaborado, como, por exemplo, a gente tem reuniões do departamento da neurologia, onde tem uma subespecialidade da radiologia, que é a neuroradiologia, que participa da discussão dos casos, que nem todas as residências têm. Tem muitas residências que são excelentes, sem isso, sem a disponibilidade também, mas na nossa instituição, até como a gente recebe muitas vezes casos muito atípicos, muito complexos, que inclusive já foram investigados por outras equipes, é uma vantagem também. Certo. Eu acho que o que você falou é interessante, porque quando a gente pensa numa especialidade clínica, que como é a neurologia, e muito mais uma especialidade em que o raciocínio clínico é importante, em que você tem que criar mais ou menos um organograma de como abordar um caso, um paciente, para você tentar minimizar os erros que você falou já anteriormente, é muito importante que você tenha acesso a pessoas de qualidade, profissionais de qualidade, que estejam dispostos também a ensinar. E isso é uma coisa interessante, a gente vê que os staffs aí têm uma proatividade bem boa, você dificilmente fica sozinho, mas é imprescindível também que você tenha um mínimo de exames para poder utilizar, até porque a ressonância é muito importante dentro da neurologia, e se você tem um serviço que não tem ressonância, tem muita coisa que você não consegue ver. É óbvio que um serviço como o da Unicamp, que é um serviço de referência, tem muita coisa rara, mas isso também é interessante, porque como o fluxo é grande, a gente acaba vendo as coisas do dia a dia, mas você tem a oportunidade de ver coisas que muita gente não vê. E ao mesmo tempo que você vê coisas que muita gente não vê, como são coisas novas, e a neurologia a gente sabe que tem muito estudo, tem muita doença que nem relatada foi ainda, a gente tem uma oportunidade grande de poder fazer pesquisa, que é outra coisa que é interessante também para o pessoal que tem esse cunho para poder fazer aula, por exemplo, um mestrado, um doutorado, algo do tipo. E na Unicamp, principalmente aqui no estado de São Paulo, mas na Unicamp, que eu vejo na parte de neurologia, isso é bem importante. Em relação à carga horária de vocês, em relação ao R1, R2, conta um pouquinho, pessoal, como é que é a rotina de vocês durante os anos. E também o pessoal perguntou se dá para dar plantão fora, se é um R1 muito puxado, como é que é mais ou menos o dia a dia de vocês aí? Olha, a carga horária muda um pouco de forma diferente entre os anos da neurologia. De maneira geral, no R1, a gente passa mais tempo em atividades mais relacionadas à clínica médica, e 3 meses do ano letivo a gente passa em atividades da neurologia. A maior parte dos rodízios tem uma carga horária de 60 horas semanais. Alguns rodízios você tem atividades em fim de semana, normalmente são rodízios de enfermaria. Então, por exemplo, quando você roda na enfermaria da neurologia, em alguns fins de semana, não são todos os dias do fim de semana, isso depende muito das circunstâncias daquele rodízio propriamente dito, que às vezes tem um número um pouquinho maior de pessoas, outras vezes um pouquinho menor. Então, os dias são divididos, mas a gente sempre tenta distribuir para ficar o mínimo de peso possível para as pessoas.
Então, geralmente, os rodízios de enfermaria, a evolução do fim de semana é dividida, a maior parte dos rodízios são de 60 horas semanais, tem alguns rodízios esporádicos que têm menos de 60 horas, das atividades de rotina. No R1, você tem mais ou menos 50 plantões por ano de 12 horas, sendo que alguns, em vários setores do hospital, sendo que em algumas circunstâncias especiais, os plantões são de 24, só que esses plantões aí contam como 2 de 12. Então, no final das contas, a carga horária dos plantões de todo mundo é dividida, os plantões são distribuídos ao longo do ano, você tem alguns meses que eles se concentram um pouco mais, porque são meses que a sua atividade da rotina já é um pouco mais leve. E é mais fácil, por exemplo, você tirar o descanso pós-plantão do que em outros rodízios, onde já é um pouco mais puxado, então tem alguns meses que os plantões concentram um pouco mais. Então, por exemplo, se não me engano, o meu mês do R1 que eu dei mais plantão da residência, eu acho que eu dei uns 10 ou foi 12 plantões, de 12 horas, geralmente noturnos, ou alguns de 24 horas no fim de semana. Se você dá um plantão noturno, seja de 24 horas ou só noturno, e o dia seguinte for um dia útil, naquele dia útil você tem direito ao pós-plantão, normalmente de um turno. Então, ou você fica de tarde, ou você descansa de manhã e volta de tarde. Geralmente acaba descansando, fica de manhã, porque você já está lá mesmo, e aí sai de tarde. É uma carga horária, assim, que na maior parte das vezes não fica muito pesada. O que às vezes acontece de ficar pesada são rodízios muito pontuais, onde a gente prefere concentrar plantões, e aí às vezes acaba ficando pesado. Por exemplo, nós temos uma unidade chamada retaguarda, que é como se fosse uma semi-UTI. Essa unidade é uma unidade onde entre o nosso total de plantões do ano, alguns plantões são especificamente dessa unidade. Nós preferimos, nós estamos rodando na rotina, em geral, concentrar nossos plantões dessa unidade no mês em que nós estamos lá. E isso acaba ficando pesado, mas não é nada assim de outro mundo, nada estafante. Você consegue muitas vezes, você geralmente tem o seu descanso pós-plantão, as pessoas revezam o descanso de tarde, então não fica nada de muita sobrecarga. Esse ano, em particular, foi um pouco diferente para os nossos R1s, isso não pegou tanto a gente, porque a gente já estava um pouco mais na neurologia e a gente tem o nosso próprio pronto-socorro para cobrir, então a gente não entrou tanto nisso, já que o nosso pronto-socorro é porta aberta, a gente também atende pacientes Covid que chegam com queixas neurológicas, mas os nossos R1s da clínica, eles tiveram um desvio grande das atividades dele para as atividades Covid. Como teve uma mudança na organização de muitos setores dos hospitais, a carga de plantões aumentou também, então esse ano foi um ano atípico, foi um pouco mais pesado para eles. Nós também tivemos no aumento da carga de plantões, então nós também tivemos um pouco mais de plantões, vamos ter, somando no final, um pouco mais de plantões do que geralmente é feito. Do R1, dá para fazer plantão fora tranquilamente, isso normalmente não é um problema. Na maior parte dos meses você consegue fazer plantões fora. As pessoas, assim, claro, isso varia muito do estilo. Eu era uma pessoa que dava pouco plantão, e teve alguns meses do ano que, assim, que eu trabalhei muito para os meus padrões e eu dei 5 plantões no mês, 6 plantões no mês. Tem pessoas que dão isso rotineiramente, que já estão acostumadas a trabalhar um pouco mais. Isso varia muito do rodízio que você está, se você fez alguma troca de plantões e aí acabou acumulando em algum período, mas, de maneira geral, as pessoas não têm dificuldade de se manter, e a situação financeira das pessoas, salvo outras circunstâncias pessoais, não tem tantas dificuldades. O R2 também é um ano que tem uma carga de plantões um pouquinho maior, são 50 e alguns plantões, o nosso ano agora teve um pouco mais por causa da pandemia, só que a diferença é que agora no R2 você é só da neuro. Como você é só da neuro, os nossos plantões cobrem principalmente o pronto-socorro. Só que durante os turnos de plantão, fora de horário de rotina, entenda o horário de rotina como horário comercial de segunda a sexta, então as noites dos dias de feriados e fins de semana, fica uma pessoa da neurologia para o hospital, que responde intercorrência de paciente internado. Os pacientes que já estavam internados, o pessoal da enfermaria, que era onde eu estou esse mês, vê esses pacientes e se acontece alguma coisa enquanto eles estão lá, a gente resolve. Agora, fora isso, para responder alguma avaliação que uma outra especialidade precisa para algo de urgência, se acontecer alguma coisa com o paciente internado, aí é o plantonista da neurologia que responde. E também orbita, em média, aí, uns 50 e poucos plantões por ano na rotina que era habitual. Também isso varia muito dependendo dos meses. Tem alguns meses no nosso R2, são 4 meses no ano, de um total de 11, porque tem o seu mês de férias, em que pela residência nós não podemos dar mais plantão, porque quando a gente entra no rodízio mais de neurologia propriamente dito, a nossa coordenadora do curso, ela é muito ligada nessa questão de respeito à lei da carga horária.
Então, ela não permite que em rodízios onde está claro e no papel, que são pelo menos 60 horas por semana, e geralmente um pouco mais, porque você vai nos fins de semana, ela não deixa que nesse rodízio você dê plantões. Então, você acaba concentrando os seus plantões nos outros 7 meses do ano, que são os meses que a gente não dá, geralmente são de pronto-socorro ou de enfermaria. Esses outros plantões distribuídos ao longo desses meses faz com que você, às vezes, tenha, assim, um plantão por semana, às vezes tem semanas com 2, ocasionalmente você dá plantão de 24 no fim de semana, tem alguns meses que acaba coincidindo que tem pessoas que não podem dar plantão com pessoas de férias, e aí a carga de plantão fica um pouco maior, tipo, 2 plantões por semana, às vezes 1 ou 2 plantões na semana, e um plantão de fim de semana, mas, em média, as pessoas também precisam trabalhar fora durante o R2. O R3 é o paraíso na Terra. A carga de plantão já é um pouco menor, porque a residência, ela meio que, tipo assim, a carga de plantão já foi um pouco distribuída, para você pegar um pouco mais de mão do dia a dia durante o R2. Os R3 dão bem menos. Eles ainda têm as atividades da rotina. Então, assim, é um período do ano que é muito mais voltado para estudo, para pesquisa, para preparação de prova de título. Então, as pessoas muitas vezes também aproveitam para trabalhar um pouco mais. De maneira geral, então, ao longo da residência, não é uma residência onde você tem dificuldade de se manter. Você consegue dar plantões fora. Normalmente, assim, tem períodos que às vezes fica um pouco mais cansativo, mas raramente você atinge uma situação extrema, nem de longe é uma neurocirurgia. Então, na maioria das vezes, é uma situação razoável. Muitas vezes você vai ultrapassar 60 horas semanais, porque, assim, quase não existe rodízio que dá menos de 60 horas, porque você chega cedo, sai assim meio da tarde, você já fica lá, se é um plantão na semana, você acaba somando um pouquinho mais dessa carga horária. Mas normalmente até é do nosso interesse dar o plantão, porque você pega a mão, você muitas vezes faz muita coisa nos plantões, você não fica só de fone, nem só olhando, sem fazer nada. Então, normalmente não fica extremamente cansativo. Você consegue tocar de forma razoavelmente bem, dá para dar plantões fora, as pessoas conseguem se manter de forma relativamente boa. Show. E me fala uma coisa, o que você teria para dar como conselho ou como orientação para o pessoal que hoje está se preparando para a prova de residência médica? O que você falaria para eles aí que é imprescindível para quem quer passar no final do ano e conseguir a vaga? Pensando em quem quer passar no final do ano agora, quem já definiu que vai trabalhar nesse prazo de fim de ano, a principal questão é assim, é você estar em paz consigo mesmo do que você quer. O que eu penso hoje nessa decisão não é nem tanto assim, pensando no sacrifício que é a preparação. Até porque, principalmente depois que eu engatei mais a metodologia da preparação, organizei a minha rotina até pelo método da mentoria, a preparação em si não era uma coisa desgastante para mim, não exigia tanto sacrifício. Coincidiu muito também, ajudou muito o fato que eu tinha uma situação muito confortável, eu estava na região onde eu nasci, então a questão toda de estrutural, logística, ela era tranquila. Agora, eu penso assim que você tem que pensar em que momento da sua vida você está, e se você definiu bem o que você quer passar agora. Você definiu o que você quer passar agora, porque, na moral, a residência médica não é uma coisa simples. Você, às vezes, vai passar por situações difíceis que vão impactar a sua vida na frente, dependendo do lugar que você vai fazer também, você vai, assim, ter vivências que vão impactar toda a sua vida profissional na frente. Tem algumas pessoas que ficam mal pra caramba, tipo assim, tem gente que já teve tentativa de suicídio, gente que rouba fentanil do carrinho, então, esse tipo de coisa já aconteceu, tentativa de suicídio, gente batendo o carro na rua, esse tipo de coisa. Então, assim, você avaliou toda a sua vida, decidiu o que vai passar agora? A minha sugestão é transformar num joguinho, que foi como eu fiz. Basicamente, um jogo de acertar questões, que, assim, na moral, é o que a prova é. A prova de residência é um concurso, ela não é a vida, ela não é a prática clínica. Elas têm uma interseção, então é uma coisa até que, se eu não me engano, vocês comentavam muito nas lives, que muito do que você estuda para a sua prova de residência ajuda na sua vida, e ajuda mesmo, você está estudando medicina. Pode ser então mesmo. Agora, o propósito para o qual você está estudando é diferente, você está estudando para um joguinho de acertar questões, onde quem acerta mais questões vence o joguinho. Então, tente, na medida do possível, transformar numa coisa que seja o mais prazerosa possível para você. Que você consiga extrair prazer na hora que você vai bem e que você se sinta mais motivado de melhorar na hora que você vai mal, ou que você vá abaixo das suas expectativas ou abaixo do que você quis, de forma que isso não vire uma coisa negativa para você, te deixe um incentivo de ficar com sangue nos olhos e ir atrás.
Então, uma coisa que ajuda muito é, por exemplo, você ter contato com outras pessoas que estão na mesma pegada. Eu tive a sorte de ter colegas muito bons, até alguns que estão me dando oi aqui agora no chat, que estavam na mesma pegada, que, tipo assim, eu tinha eu tenho um amigo, o cara tá fazendo clínica na UFMG, que a gente, às vezes, pegava a prova para fazer simulado no sábado à noite, para você ver, assim, a situação do estudante. Sábado à noite, médio ESC 13, estamos aí. Sábado à noite, você, tipo assim, pegava uma prova para fazer, principalmente aquelas que eram muito esdrúxulas, e aí passava algumas horas respondendo, olhava o gabarito, e aí depois a gente tirava, assim, 1h30 para reclamar, que era um esporte que a gente adorava fazer de vez em quando. Por quê? Porque era uma coisa legal, entendeu? A gente estava naquele clima, naquela pegada, você tem que ter uma metodologia muito boa, e é aí que eu acredito que, assim, a mentoria tem muitos pontos bons, ela é muito rica em vários aspectos, ela, na minha opinião, ela ajuda você a ser um pouco mais crítico no que você está estudando, a você processar mais o seu assunto, procurar tentar ver o que daquilo você realmente tem que levar, o que é mais importante para você, você aprende a fazer julgamentos melhores. Agora, como você mesmo falou, eu chamo de uma dificuldade com a questão da revisão, e para mim a coisa que foi fundamental foi a metodologia de revisão. Então, eu gastava, na moral, eu acho que mais de 80%, 90% do meu tempo, somando um ano, beijão para todo mundo aí, viu, Fatinho? O ano todo, fazendo revisão. Tinha um papelzinho na minha geladeira com os assuntos que, assim, os blocos eram de 12 a 11 semanas, aí eu fatiava em períodos de uma semana, onde eu dava conta do curso preparatório que eu já fazia, e ainda ia a mentoria. Então, eu fui julgando algumas outras coisas que eu estava fazendo, por exemplo, eu ia nas aulas daquele curso, demoravam pra caramba, velho, demoravam demais, assim, a nossa faculdade é PBL, que é a segunda vez para seguir aí, então a gente não tinha aula, na maior parte do tempo, a gente tinha algumas palestras, mas a maior parte do conteúdo a gente estudava por nossa conta e checava com os professores depois, então eu estou desacostumado com a aula, e passar um grande período, assim, de tempo durante uma aula era uma coisa que enchia meu saco. Principalmente depois de um tempo do curso preparatório, que eu percebi que as informações estavam entrando em repeteco. Elas estavam assim, organizadas de uma forma um pouco diferente, mas eram informações que eu já tinha tido. Passou um mês nisso, eu falei, velho, não dá. Aí eu parei de ir nas aulas daquele curso preparatório, focava a maior parte do tempo no esquema da mentoria, sempre me mantinha a par do curso preparatório, então eu olhava as apostilas, via se tinha alguma coisa nova, me atualizava no que precisava, fazia as questões, mas assim, era o tempo todo revisando. E era um joguinho de acertar questões. Você fazia a questão, dessa vez eu acertei 80 e tantos por cento. Aí você fazia de novo e falava, agora foi 90 e poucos. Isso aqui foi um pouco pior. Porque isso também te ajuda a ver as áreas que você vai focar, claro, tendo aquele ranking que vocês mesmos até colocam nos resumos, que era massa de saber, olha, relevância desse é mais alta, relevância desse é mais baixa. A minha sugestão, no fim das contas, é transformar num joguinho. É um joguinho de acertar questões, você acaba ficando melhor em acertar as questões com o fim do tempo, você acaba ficando melhor no ato de fazer a prova, e isso acaba ficando, em certo grau, um exercício prazeroso para você. É claro que não vivia só disso. Foi uma época também muito boa na minha vida, até por questões pessoais, vivia perto da minha família, tinha um namoro muito bom, então, pessoalmente, coincidiu de ser uma época muito boa, eu me divertia quando eu estava estudando, eu sempre fui meio do tipo vagabundo, então eu não era aquele tipo de ficar estudando assim longas horas a fio. A minha média de estudo, assim, um dia que eu estudava bem, 4 horas. 4 horas e meia. Assim, tipo assim, sei lá, eu fui no hospital de manhã, voltei 10h30, 11, até de noite, a hora de eu dormir, aquele dia deu um total de estudo de 4 horas, 4 horas e meia. Porque, assim, é uma coisa pessoal, tem outras pessoas em outras circunstâncias que estudam de forma diferente, mas é melhor você ter qualidade ao longo do tempo do que você tentar dar um estirão, tentar dar uma sobrecarga num curto prazo, porque para mim não casava, até por causa da própria filosofia de estudo. Não adianta nada você dar um estudo agora, sendo que daqui a pouco você vai esquecer do que você viu. Eu preferia seguir o esquema mais de maratona, um esforço médio, um prazo maior, sendo que quando você revisava, na moral, chega uma época do ano, quando você está lá no segundo semestre, que você lembra dos assuntos mais ou menos como se você tivesse estudado na semana passada, porque você já viu 2, 3 vezes. Então, tipo assim, você lembra as escalas de cabeça, você lembra as coisas de cabeça, você lembra das pegadinhas de cabeça. Se alguém te perguntar alguma coisa do assunto, você fala, não é assim, entendeu? Não é aquela coisa de
viam, eu acho que assim você chega a um estado que você meio que parece que está com todo o assunto fresco. Então, assim, transforme num jogo, transforme num esforço sustentável a médio prazo, não deixe isso consumir sua vida, porque, assim, a residência é importante, passar na prova é uma coisa importante. Eu era uma pessoa que eu tinha muito interesse em passar de primeira, eu acabei conseguindo, eu graduei, a gente ficou logral em dezembro, e aí eu já entrei na residência começou em março, eu não trabalhei no meio tempo, vivi uma vida bem vagabunda, que foi a melhor coisa que eu fiz nesses 3 meses. Mas, assim, é uma coisa muito pesada, você sacrifica muitas coisas no ato da preparação e no que você vai fazer da residência, você tem muito retorno de crescimento pessoal, que inclusive é até uma das vantagens que você tinha até perguntado da área da neurologia, é uma área que dá crescimento pessoal, porque você desenvolve humildade, porque você vai bater a cabeça na parede, você vai levar corretivo toda hora, claro, corretivos educados, corretivos construtivos, ninguém vai assim, sacanear você, vai apertar muito sua cabeça, porque você fica martelando. Mas, assim, você vai errar com frequência, você vai deixar passar coisas com frequência, é um constante aprendizado. Então, assim, a gente, principalmente quando você está nesse período de muito estudo, você se toca muito, você acaba ficando intolerante consigo mesmo, e intolerante com o erro. Isso é uma coisa que na área da neurologia você é corrigido, porque você frequentemente vai errar, vai ter que reconhecer que está errado e vai ter que entender que isso não é motivo para você se sentir mal, é motivo para você tentar melhorar mais um pouco. Aí você vai errar a mesma coisa de novo mais pra frente, porque era uma bizarrice que só aparecia de vez em quando, só que aí da segunda vez que você errar, você vai errar por menos da primeira. E você repete esse processo várias vezes, tal como, em certo sentido, você acontece na residência também. Você erra uma questão uma vez, você pode errar a segunda, você não precisa se sentir culpado por nenhuma delas. Eu acredito que reclamar é um direito do ser humano, então tire um tempo para reclamar também, é um esporte muito bom, mas transforme o estudo da residência, na minha opinião, num jogo, um esforço que seja sustentável a longo prazo, com uma metodologia que dê resultado. Uma boa metodologia, porque, assim, só ficar estudando sem ter objetivo, sem você ter um julgamento crítico de como você monta a sua rotina, não vai dar certo. Que é uma outra vantagem da mentoria, assim, vocês, na minha opinião, vocês dão um espaço grande para você moldar. Até eu lembro do Eduardo, principalmente, ele falando, tipo assim, ele dando situações hipotéticas, um estudante que está de tal jeito, tem tantas horas por dia, eu estudei tal coisa bem, tal coisa mal, como fazer, entendeu? Essa customização da estratégia é uma coisa muito boa, não só pelo fato de você customizar, e aí você consegue adaptar para a pessoa, mas porque o exercício de fazer isso é um exercício crítico muito bom para a pessoa, entendeu? Você aprende a relevância de certas coisas, que para mim é uma coisa muito importante na residência, na preparação, porque você vai ter que tomar decisões, você vai ter que decidir se você vai fazer uma coisa ou outra. Então, eu acredito que esses são os principais pontos. Transformar num jogo, extrair prazer que for possível do processo, colar com pessoas que têm, assim, a mesma pegada, que são pessoas divertidas, principalmente se forem amigos seus, se forem fazer prova juntas, treinar para prova prática juntas, se as provas que você está pensando são provas práticas, treinar prova prática, mesmo que você não vá fazer prova teórica, na minha opinião, ajuda muito também, porque você trabalha a mesma informação que você já estudou, mas numa ordem diferente, então, na minha opinião, ajuda a sedimentar, ajuda a dar segurança até para o dia a dia, e cuidar de si mesmo. Assim, somos mais se preparando para uma prova de residência, mais do que médicos nos preparando para uma especialização. Muitas pessoas tentando fazer um concurso, que é uma coisa difícil, mas a vida tem mais coisas, e a gente tem que tentar, no máximo possível, não descompensar, mas, claro, tentando para ter um resultado que a gente quer na prova. Show de bola. Bom, Matheus, queria agradecer demais sua participação aqui com a gente, tá? Dizer que foi um prazer e te parabenizar mais uma vez aí pela conquista que foi a residência médica, viu? Muito obrigado, tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Valeu. Valeu, Jorge. Obrigado pelo convite. Abração aí para todo mundo, Marquinhos, Fátima, a Dani, para todo mundo que veio ver aí. E se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, só tentar entrar em contato, não sei como é que a gente faz, para quiser perguntar também alguma coisa sobre a Unicamp em particular, fiquem à vontade. Show de bola. Bom, é isso aí, galera. Esse foi mais um Papo com Ex-Aluno. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo feito pela JJ Mentoria, totalmente pensado em você, que se encontra nesse momento tão difícil da preparação para as provas de residência médica. Toda conversa, uma história diferente, um residente, uma especialidade e também um serviço diferente. Tudo isso para trazer para vocês, daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar, quais são os pontos chaves para atingir a tão sonhada vaga na residência médica. Por hoje é só, até a próxima, um abraço.